Olá pessoal, a proposta do vídeo de hoje é que venhamos aprender sobre um importante indicador fundamentalista. Estamos falando da margem líquida. Quando uma empresa ela demonstra os seus resultados trimestrais ou anuais, uma das suas linhas ela demonstra a margem líquida. E o que é a margem líquida? Então nesse vídeo nós vamos aprender sobre esse indicador. Eu também vou trazer a forma de se fazer uma pesquisa, de fazer comparação entre as margens líquidas e no final eu vou trazer também as 3 maiores margens líquidas das empresas que compõem o Ibovespa. Então, a proposta desse vídeo é que possamos conhecer muito bem esse indicador, como ele funciona, para que ele serve, tá? Margem líquida é um indicador que demonstra o lucro da empresa em relação à sua receita. Então eu vou explicar. A empresa ela tem a receita dela de todas as operações que ela faz. Dessas receitas, ela vai tirar os custos operacionais, os custos administrativos, os impostos e no final vai ter o lucro líquido. Então, quanto maior o lucro líquido que a empresa tem, maior a margem líquida dela. Então, esse resultado final é o que representa a margem líquida. Então, e para descobrirmos e para fazer o cálculo da margem líquida, eu tenho que dividir o lucro líquido da empresa sobre a receita líquida. Então, esse comparativo é em relação aos custos que a empresa tem para produzir a sua receita, para ter a sua receita. E quanto maior a margem líquida, mais eficiente a empresa é, mais competitiva ela é. Então, as empresas que têm margens líquidas elevadas são as empresas que têm mais margens competitivas. É aquela que está no mercado, que está ganhando o mercado. Tudo bem? E a margem líquida, ela é um excelente colchão financeiro, um excelente colchão de proteção da empresa. Como assim? Quando vem períodos de crise, que tempos em tempos nós entramos em períodos de crise, a margem líquida ela serve como uma garantia para a empresa. Aquelas empresas que têm margem líquida maior, que ela é mais eficiente, quando ela entra em períodos de crise, ela tem a opção de diminuir as suas margens para ganhar mercado. E as empresas que têm margens muito pequenas, 5, 2, 3%, o que acontece? Ela não tem muito o que negociar os seus preços. Então o que acontece? Elas acabam até nesses períodos entrando no negativo. Então essa é a importância de, ao se investir numa empresa, analisar esse indicador, analisar todas as margens, a margem bruta, a margem EBIT e também a margem líquida. São importantes demonstrações que nós temos da eficiência da empresa. Mas não adianta eu analisar esse indicador separadamente. E quando fizer uma pesquisa, eu devo fazer comparando dentro do mesmo setor. Tudo bem? A partir de agora, eu vou gravar minha tela e eu vou demonstrar para vocês como fazer uma pesquisa e como filtrar esse indicador. Tudo bem? Então vamos lá. Pessoal, antes disso, eu peço para você, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe os vídeos com os amigos, também aqui comente aqui o que você acha desse indicador, se você usa para analisar e escolher as suas ações. Então vamos seguir em frente. Pessoal, aqui eu vou usar o site Status Invest, que é um site aqui, é um excelente site para podermos fazer busca, né, um site de graça, e a gente pode pesquisar aqui os indicadores. Eu vou clicar nessa lupinha na parte de cima e aqui eu vou clicar aqui em busca avançada, ações. Cliquei, eu vou para outra tela. Nessa outra parte nós temos aqui busca por indicadores, tá? Então aqui nós vamos usar os filtros. E quais são os filtros que eu vou usar? Então se a gente vai pesquisar sobre margem líquida, então vamos vir nesse campo aqui, margem líquida. Eu posso usar a seta aqui, né, e chegar aqui em 40, que é o mínimo que eu quero aqui para fazer a pesquisa. Eu quero as empresas que têm margem líquida acima de 40%, tá? Ou eu posso vir nesse campo e digitar 40 também, é uma opção que eu tenho. Qual outro indicador que eu vou usar como filtro nesse momento? Eu vou usar
a liquidez média diária. Por quê? O que é a liquidez média diária? A liquidez é a média de negociação. Qual que é a liquidez? Qual que é o mínimo de negociação diária daquela ação? Então, se eu tiver uma liquidez muito pequena, eu não consigo entrar ou sair daquele ativo. Eu vou ter dificuldade para entrar ou sair daquele ativo. Então, eu vou colocar um mínimo aqui de liquidez diária para as ações que a gente vai pesquisar de 2 milhões, tá? Então, vamos colocar aqui. 2 milhões, isso, 2 milhões. Após colocar esses dois indicadores, eu vou clicar aqui em buscar. Eu vou ter um resultado. Esse foi o resultado da minha busca, então foram as empresas que têm no mínimo margem líquida de 40% e tem no mínimo liquidez diária de 2 milhões de reais por dia de negociação. Então esses são os filtros que eu utilizei. Então eu cheguei nesse resultado. Eu vou passar esse resultado agora para uma tabela no Excel, tá? Então esse é o resultado. E eu enumerei aqui, eu fiz um filtro, enumerei da maior margem líquida para a menor margem líquida, tá? Percebemos aqui que a menor margem líquida, a empresa que tem a menor margem líquida dessa relação, ela já tem 41%, então todas estão acima de 40%. E agora, o que eu vou analisar dessas empresas? É muito importante que quando eu faça qualquer pesquisa de algum indicador, eu verifique o histórico dessa empresa. Será que essa empresa ela tem histórico nesse indicador ou só foi naquele ano, só nesse período que ele me trouxe esse indicador? Então não adianta nada eu pesquisar um dado de uma empresa que ela vem com resultados ruins, naquele momento ela deu um resultado melhor e ela não tem histórico para trás disso. Então o que eu fiz aqui? Eu puxei cada empresa, os seus resultados mensais. Então essa planilha aqui, que eu também vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo, uma planilha aqui para vocês vão pesquisar, podem olhar aqui todos os resultados. Por exemplo, ITSA 4. A margem líquida dela tem constância e é uma empresa que sempre reportou lucro. Então, o primeiro filtro que eu faço aqui é se a empresa ela teve lucro nos últimos 5 anos. Então, podemos ver aqui, ó, o que está de verde são as empresas que reportaram lucro nos últimos 5 anos. Então eu vou considerar somente essas empresas para o meu filtro. As que não têm, eu já vou retirar. Elas vão sair já da minha relação. Tudo bem? Coloquei aqui também o setor de cada empresa, para a gente ter uma referência, qual o setor da empresa, até para a base comparativa. E vamos descobrir quais são as 3 empresas que compõem o índice Bovespa e que tem margem líquida superior a 40%. Tá? Então, vou voltar aqui agora e eu vou demonstrar para vocês quais são essas empresas que a gente tem, que são empresas que têm margem líquida superior a 40%, elas têm lucro nos últimos 5 anos ou mais, têm constância nos seus resultados, nas suas margens líquidas. Então são empresas que têm históricos nesses indicadores, tá? E ainda mais, elas têm participação no Ibovespa. Quais são as 3 empresas? A primeira delas, ITSA 4, né? A Hold Itaúsa. Então uma empresa que ela tem participação em outras empresas. A margem líquida da Itaúsa é de 211%. Isso mesmo, você não ouviu errado. Ela tem 211%. É a maior margem líquida, é a empresa mais eficiente do Ibovespa, tá? Então, esse é o resultado aqui da ITSA. A próxima empresa, Taesa, é uma empresa que atua no setor elétrico, mais especificamente no segmento de transmissão de energia. O segmento de transmissão de energia é aquele responsável de pegar lá aquela energia da geradora de energia e levar até a distribuidora, aquela que faz a distribuição final, lá para o comércio, para a residência. Então, ela é responsável pelas linhas de transmissão. E a Taesa, ela tem margem elevada por quê? Porque as suas linhas de transmissão já estão sedimentadas, já estão feitas. Então, ela já tem garantido aquilo. E aquela receita de transmissão, ela é garantida anualmente. Então já tem previsibilidade desse setor. E por isso que ela tem
margens tão altas. E qual que é a margem da Taesa? Código de negociação TAEE11, tá? Ações Unit da Taesa. A sua margem líquida é de 55,8%. Então ela tem margem líquida de 55%. Tudo bem? Vamos para a terceira e última empresa que compõe o Ibovespa, que tem margem líquida elevada, margem líquida acima dos 40%. É a empresa B3SA3, código de negociação, né? São as ações da B3. Né? Então a B3 ela permite as negociações em bolsa de valores, né? Balcão, o mercado secundário de negociação diário da nossa bolsa de valores. Então é a empresa que administra tudo isso. Tá? Então a sua receita também é elevada. Aquelas operações é uma empresa que tem uma margem líquida elevada. E qual que é a margem líquida da B3? A margem líquida da B3 é de 41,26%. Tudo bem? Então essas são as empresas com margem líquidas elevadas. Então sempre que você for analisar uma empresa, leve em conta a margem. Escolha empresas que têm margem líquida maiores. Por quê? Porque assim a gente vai estar escolhendo aquela empresa mais eficiente. E faça a comparação dentro do mesmo setor, tá? Então se pesquise por aquele setor e verifique quais são as empresas que têm as margens maiores. Porque quando entrar num período de crise, são as empresas que vão sobreviver. E inclusive no final desse período vão ganhar mercado, vão ganhar market share. Então elas têm possibilidade de ajustar essas margens e avançar sobre as outras empresas sendo mais competitivas. Pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não se esqueça. Deixe o seu like aqui para ajudar o nosso canal, para ajudar o vídeo a subir aqui no YouTube. Se inscreva também. E deixe aqui um comentário. Qual que é o indicador que você usa? Se você usa ou não margem líquida para analisar as suas empresas. Muito obrigado, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais. Valeu!